Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, conselheiro ou simplesmente morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender mais sobre a vida em condomínio. Hoje vamos falar sobre recrutamento e seleção. Você pode estar perguntando o que um advogado tem a falar sobre recrutamento e seleção. Mas é justamente esse trabalho preventivo que vai garantir com que nós minimizemos riscos para a ação da advocacia. Um mau funcionário contratado, um funcionário com antecedentes, um síndico com uma seleção mal feita, isso vai trazer prejuízos, o funcionário em função da demissão, ações trabalhistas, demais situações. Uma seleção mal feita de um profissional, de um síndico, vai acarretar numa destituição, numa falta de prestação de contas, dentre outros problemas que podem ser evitados se o condomínio trabalhar de forma preventiva. Sempre que estivermos realizando uma seleção, é importante analisar os currículos e realizar uma entrevista prévia. Então, a primeira situação é realizar uma seleção profissional. Como é que se realiza uma seleção profissional? Nós buscamos um banco de currículos, nós vamos até um local onde esses profissionais estão cadastrados para que nós possamos realizar a seleção. Isso pode ocorrer através de uma empresa especializada, isso pode ocorrer através da administradora, isso pode ocorrer através de indicações. A primeira situação, nós temos que ter profissionais que estão diretamente relacionados com aquilo que nós queremos. Ah, mas nós temos tempo de ensinar, nós queremos um aprendiz. Essa é outra situação. Estou falando de uma seleção para uma vaga de portaria, uma vaga de gerência predial e uma vaga de síndico. Então é importante que esses profissionais eles tenham experiência para o exercício daquela atividade. Então um banco de currículos, através de uma empresa terceirizada, através da administradora, através de indicações, é o começo para se trabalhar esse profissional para ocupar a vaga pretendida. A entrevista pessoal também é importante. Às vezes uma empresa faz a seleção, às vezes a administradora faz a seleção, mas esse profissional não tem empatia com o gerente que vai trabalhar com ele, não tem empatia com o síndico. Então é importante sim que esse profissional seja entrevistado não só por aqueles que pré-selecionaram ele. É importante que ele seja entrevistado também no local onde ele vai trabalhar, com o gerente, com o síndico, diretamente. É importante também checar referências e pedir atestados de antecedentes criminais para esses funcionários, porque você tem que saber como esse funcionário se comporta, como é que ele foi dispensado do trabalho anterior, quais são as virtudes e quais são aquelas situações que não são tão favoráveis a esse funcionário. Os antecedentes criminais, algumas empresas pedem que esse funcionário traga a sua própria ficha de antecedentes. Eu acho que isso não é o melhor caminho. O condomínio hoje, ele funciona como uma empresa, então o condomínio tem que buscar empresas de RH, tem que buscar administrador e esse trabalho tem que partir, a partir do momento que vai selecionar alguém, essa empresa vai fazer essa seleção e vai verificar os antecedentes e vai verificar as referências para que o síndico receba um relatório antes de selecionar. Esse seria o mundo ideal para contratar um funcionário. A contratação do funcionário não deve ser apenas através de atributos físicos. A boa apresentação você pode ensinar, você pode uniformizar, você pode dar um toque, logicamente de forma sutil, mas esse não é o requisito primordial para a escolha de um funcionário para laborar dentro do trabalho. Logicamente que nós não estamos aqui orientando funcionários para buscarem empregos em prédios, nós estamos orientando o condomínio para a seleção desses funcionários. E a aparência realmente é importante para que ele se apresente, para causar uma boa impressão, e isso não deve ser o único fator de seleção. O síndico pode, com o devido cuidado, ou administradora, dizer que o prédio exige que as pessoas estejam alinhadas, que ele trabalhe sempre barbeado, ou dar uma instrução geral. A gente pode buscar lá na internet ou em boas práticas de recrutamento e seleção para entrevistas para qualquer tipo de funcionário. É importante que o prédio trabalhe com o valor de mercado. O síndico não pode achar que o mercado está ruim e que ele vai pagar menos. Se ele pagar menos, logicamente que nunca menos do que o piso, mas
o piso tem um valor, mas normalmente se paga acima do piso, que é o valor de mercado. Mas vamos supor que ele está tendo muitas ofertas e quer aproveitar e trazer uma pessoa abaixo daquele valor de mercado. O que vai ocorrer? A pessoa vai aceitar aquele trabalho eventualmente e vai fazer disso um trampolim para buscar depois um novo emprego, depois que ele tiver empregado. E o prédio vai gastar em novo recrutamento, seleção e adaptação do funcionário, que não é tão rápido. Já a seleção e recrutamento do síndico profissional é algo que o nosso especialista em RH vai falar, mas nós temos que ter em vista que nós vamos selecionar alguém para dirigir esse prédio. Então, é a figura mais importante daquele condomínio, é quem vai direcionar o valor do condomínio, é quem vai prestar as contas, é quem vai fazer o prédio estar valorizado ou não valorizado. Então, a seleção desse profissional é de extrema importância. Eu acho que a primeira situação é buscar referência de profissionais. Então, se a pessoa quer ser um síndico profissional, ela não deve começar no seu prédio, onde ela poderá cometer erros. Ela tem que começar no prédio onde ela mora, no prédio onde o familiar mora. No seu condomínio, quando você vai realizar uma seleção, acho que o primeiro requisito, o mais importante, é que essa pessoa tenha uma experiência dentro do mercado. Se você busca um síndico profissional, você quer alguém que já esteja habituado com esse tipo de atividade. E o fato dele já ter trabalhado com isso não é o único requisito. É importante que você vá até esses condomínios, converse com o conselho, converse com a administradora e veja se as características desse funcionário se enquadram naquilo que você está buscando. Vamos falar agora com Ricardo Carpati, meu irmão, diretor da Gabor RH, especialista em recrutamento e seleção de funcionários e de síndicos profissionais. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. A rotina começa pela definição da abertura da vaga. Então, o condomínio precisa de um zelador, por exemplo. Definir o que é um zelador que a gente vai contratar. Ok. Qual o perfil desse zelador? Eu quero um zelador que ele tenha mais experiência na parte de manutenção. Eu quero um zelador que ele saiba comandar pessoas, porque nesse prédio eu tenho 30 funcionários, por exemplo. Então, a gente vai definir o perfil desse profissional. Após a definição do perfil, a gente vai para o mercado. A gente vai buscar esse profissional. A gente busca em sites, a gente busca em condomínios similares, a gente busca no nosso banco de dados e aí a gente chama para entrevista. Dentro da entrevista a gente vai analisar a competência desse profissional e os conhecimentos desses profissionais. E após esse processo, normalmente a gente faz com 7, 8 profissionais, a gente escolhe 3 que tenham perfis que a gente ache adequado para aquele condomínio. E aí a gente entrega um relatório para o síndico, feito por um psicólogo, onde vai analisar competências e conhecimento e o perfil desse profissional, para o síndico poder escolher qual ele tem a empatia, né? Porque a empatia também é importante. Eu acho que o último ponto, a empatia não é o principal, mas ele é o último. Então, depois que ele tem todos os pré-requisitos cumpridos, a gente acredita que 3 estariam adequados e aí vem a parte de sinergia e empatia que o síndico acaba decidindo por qual profissional ele vai escolher para comandar, nesse caso, o dia a dia do condomínio, sendo o zelador. Sim, a diferença. Então, funções mais elaboradas, normalmente os processos são mais elaborados. Sem preconceito, mas sendo muito prático, por exemplo, um processo de um faxineiro, ele é muito mais simples do que um processo de um gerente predial. Porque um faxineiro ele precisa ter o conhecimento de limpeza e ele precisa ter um perfil adequado de responsabilidade, de comportamento para aquela função. Já um zelador, ele precisa ter mais habilidades, porque ele precisa ter habilidade de relacionamento interpessoal, de comando de equipe, de conhecimentos técnicos. Então a exigência para o cargo é maior. A exigência sendo maior, a gente tem processos maiores. Então, processos de teste de conhecimento, às vezes envolvendo até, por exemplo, um trabalho de dinâmica de grupo, para ver como ele se relaciona dentro de uma dinâmica. Então, sim, para cargos mais elaborados, processos mais elaborados. Para cargos mais simples, processos um pouco mais simples. Eu sempre coloco 2 principais vantagens de contratar funcionários terceirizados. A primeira é a reposição.
Então você tem um profissional que faltou na portaria, por exemplo, no caso de funcionários próprios, você tem uma dificuldade de reposição. A pessoa vai ter que fazer dupla jornada, é um pouco complicado. Então a terceirizada ela deve oferecer um substituto, e que eu sempre indico que esse substituto já esteja treinado, porque também se ele não tiver treinado, ele chegar no seu condomínio e não conhecer nada, não vai adiantar muita coisa. É praticamente colocar um cone ali, tá? Então, um funcionário treinado para substituir o funcionário faltante. Esse é um ponto positivo. O segundo, e aí eu coloco entre muitas aspas, milhares de aspas, é a questão do passivo trabalhista. Teoricamente, o condomínio não vai ter passivo trabalhista. Eu coloco teoricamente porque a gente sabe, se a terceirizada não honrar com qualquer responsabilidade aquele funcionário, a corresponsabilidade vai ser do condomínio e o condomínio vai ter que honrar com a falta de qualquer tipo de pagamento para aquele profissional. O principal que acaba acontecendo muitas vezes é a falta de comprometimento. Então, um funcionário que é do condomínio, ele tem receio de ser dispensado para ele não ficar desempregado. Um profissional que é de uma terceirizada, ele pode pensar, se eu não der certo aqui, eu vou para um outro condomínio, porque muitas vezes a terceirizada não manda ele embora, ela desloca ele para um outro condomínio. Mas tem também uma possibilidade de você remediar isso. Então você chama a terceirizada e fala, ó, no meu condomínio eu quero, você cria uma regra, então os funcionários que não faltarem e que não chegarem atrasados vão receber R$200 a mais de vale alimentação, por exemplo. Quem vai pagar é a terceirizada. Você paga para a terceirizada e a terceirizada paga para o funcionário. E aí esse profissional ele vai se sentir muito mais comprometido, porque se ele for deslocado para outro condomínio, ele vai perder R$200, por exemplo. Tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos. A gente precisa avaliar quais são os positivos e os negativos e tentar reforçar os positivos, no caso que eu falei anteriormente, de reposição. Então tem que reforçar que esse profissional tem que ser treinado, porque senão não vai adiantar esse positivo, e tentar diminuir o negativo, como eu dei o exemplo agora para vocês, de você poder dar um valor a mais via terceirizada para se sentir comprometido com o condomínio. É importante que o síndico tenha ciência que os profissionais atuantes dentro de um empreendimento são as peças chaves do andamento do condomínio. Então, o síndico pode ter ótimos conhecimentos, a administradora pode ser excelente, ter um suporte jurídico maravilhoso, mas quem vai fazer acontecer o dia a dia são os funcionários. Então, a preocupação tem que ser muito grande. Eu falo que falando em funcionários, a peça mais importante é sempre o gerente predial ou o zelador, porque ele faz acontecer o que o síndico quer. O síndico não está lá no dia a dia, o dia inteiro, 8 horas por dia. Então ele é a continuação do síndico. E aí, por extensão, os porteiros, os faxineiros são a continuação desse zelador, desse gerente predial. Então o processo tem que ser muito bem realizado, a escolha tem que ser muito bem feita e aí já partir para um segundo ponto que é treinamento. Tem que capacitar esse profissional. Porque de nada adianta uma segurança, câmeras, cercas elétricas, o porteiro vem, aperta o botão e a gente sabe que mais de 90% dos assaltos a condomínios acontecem com entradas autorizadas. Então, a minha dica final é qualifique muito bem esses profissionais, porque a qualificação deles vai trazer a sua comodidade e a sua segurança. Espero que você tenha aproveitado a entrevista com o Ricardo, agradeço a sua audiência e até o próximo programa.